Esse é um episódio para você que tem uma alma agonizante. Daquelas em que pensa que qualquer erro que cometer vai ser uma catástrofe, não importa o tamanho dele, que está sempre em busca de preencher espaços vazios em conversas e em relações e se responsabiliza por tudo à sua volta. Se você se sente desse jeito, eu entendo perfeitamente a sua dor, mas eu trago hoje boas notícias. Sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, crescer e viver melhor pela leitura. Brincadeiras à parte, existe algo de contraintuitivo em fazer as coisas serem sempre sobre você. Eu vou usar aqui hoje uma das ideias do Russell Kennedy, que é um psicólogo que eu já trouxe o livro dele aqui em episódios anteriores, que é mais ou menos o seguinte: um ansioso, às vezes, ele se vicia na ansiedade. Ele tem um sentimento intuitivo, não explicável, não elaborável, de que se ele viver ansioso e viver preocupado, nada de ruim vai acontecer com ele. Só que as coisas não são assim. A história é longa, mas se você quiser você pode consultar tanto o episódio quanto o livro. O mais importante é a gente pensar nesse conceito de que sofre-se uma ferida no passado e aí adquire-se um comportamento para sobreviver a essa ferida e teoricamente esse comportamento deveria nos proteger de uma reincidência, mas ele acaba virando um problema. Daí a gente vai deslocar um pouco o raciocínio da ansiedade de uma maneira mais global e vai pensar nesse comportamento de tornar todas as coisas sobre você. Suponha que você seja uma pessoa onde tudo que gira ao seu redor diz a seu respeito. Ou você criou o problema, ou alguém está com raiva de você, ou você tem que sanar uma discussão que aconteceu que não tem nada a ver com você. E no final das contas, esses cenários são um pouco parecidos. Por quê? Se um ansioso, mais catastrofista, ele pensa que o mundo vai cair sobre ele, é sobre ele que o mundo vai cair. E uma questão importante aqui é que o gasto de energia para que as coisas sejam sempre sobre você, ele é intenso e sem resultado. Preocupações frequentes que não se realizam, ou uma tentativa de, ao tempo inteiro, envergar o assunto para que você tenha a ver com o assunto. Vou dar alguns exemplos aqui. Vamos supor que alguém no seu círculo social está chateado por qualquer razão que seja, no trabalho, num grupo, numa associação. Isso não quer dizer necessariamente que foi você que magoou essa pessoa. Mas uma pessoa que sofre disso, ela está o tempo todo pensando, nossa, fui eu fiz alguma coisa a respeito, eu disse alguma coisa a respeito, eu compliquei a vida dessa pessoa de alguma forma. Ou um segundo exemplo, vamos supor que está acontecendo um desentendimento entre terceiros. Então tem pessoas que às vezes você conhece, mas que não tem nada a ver com você no momento. Elas estão se desentendendo e isso não quer necessariamente dizer que você precisa intervir para solucionar, gerar algum tipo de harmonia ali. Não estou dizendo que você precisa gerar o caos, mas é só que em alguns momentos, ou seja, quase sempre, não é você o responsável, não é você o foco da situação conflitiva que está acontecendo. E daí eu vou trazer duas hipóteses que eu estava elaborando para compartilhar com você hoje e que podem ser úteis aí na construção de uma nova percepção. A primeira hipótese é a seguinte: ou a gente não era importante o suficiente dentro de casa e aí foi preciso se valer. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a criança ela precisa ser vista, ela precisa se conectar, ela precisa de amor, ser protegida, reconhecida, ouvida. E isso, a falta disso gera um drive, um impulso de tentar gerar esse reconhecimento, essa conexão de volta. Daí isso pode acontecer de gerar na criança o sentimento de que ela precisa fazer tudo gravitar em torno dela. Ou, por exemplo, viver doente, ou ser sempre útil, sempre responsável, sempre engraçada, sempre conciliadora. Antecipar os desejos dos pais e por aí vai. O que está acontecendo ali é que a criança não está recebendo um alimento, uma nutrição existencial, relacional, que é afeto e atenção, e ela está gerando subterfúgios para esse afeto e atenção chegar de outra via. Ou, segunda hipótese, o ambiente não garantia a nossa proteção. Tem ambientes que para a criança são dolorosos e perigosos. Eles geram uma sensação de risco constante. Vamos supor que a criança não conta com o apoio das figuras parentais, ou tem uma figura parental abusiva, ou tem um irmão que faz algum bullying e ela não tem a quem pedir defesa, né? A quem pedir abrigo. Isso pode acabar gerando um sentimento de alerta na criança, em que a qualquer momento alguma desgraça pode acontecer com ela, e esse sentimento vai se arraigando até um ponto onde tudo passa a ser sobre ela. E se esse problema não parece óbvio o suficiente, com tudo que eu já narrei até agora, vou trazer algumas dimensões extras aí. Uma delas ele é complicado para a pessoa que pensa que o mundo é sobre ela, porque ela vai viver em modo de reação, ela vai viver mapeando riscos, mapeando a relação dela com tudo que está acontecendo à sua volta e tentando ressignificar as coisas para ver qual é o papel dela nisso e fazer essas coisas serem a respeito dela. E, ao mesmo tempo, vai ser um fardo para o outro,
Por duas razões. Primeiro, porque se o outro acredita que tudo é sobre essa pessoa, ele vai ser despistado, porque muitas vezes não é sobre essa pessoa, né? E o outro, numa outra circunstância, se o outro entende que não é tudo sobre essa pessoa, ele precisa esperar a pessoa fazer todo o cálculo de que é sobre ela, para depois falar, olha, mas veja bem, não é sobre você, essa situação é um pouco mais complexa. Em qualquer um dos casos que eu citei acima, tanto para o indivíduo que está pensando que tudo é sobre ele, quanto para o outro indivíduo que convive com essa pessoa, o fardo é grande. Por quê? Por que tem uma perda aí? Primeiro, porque as situações elas têm uma física própria. Eu não estou dizendo que nunca vai ser sobre você um problema. Isso não é verdade. Às vezes o problema vai ser sobre você. Às vezes o problema, você vai estar implicado no problema, mesmo não sendo o problema. Só que quando não for nenhum dos dois casos, quando não for diretamente da sua conta, esse problema ele tem uma origem própria, ele tem uma causa própria, ele tem uma necessidade própria. E quando você torna as coisas sobre você, você distorce essa origem, causa e necessidades e fica mais longe da verdade daquela situação. Você não vai conseguir lidar com a física da situação, dificilmente você vai conseguir resolvê-la. E isso é um prato cheio ou para o problema perdurar ou para ele se agravar. E aqui eu vou voltar para o assunto do Russell, para o conjunto de ideias dele, que é excelente, muito eficiente, né? Já deixei o link aí para você dar uma olhada se quiser. Se você concordou comigo até aqui, você pode estar tentando entender o que fazer a respeito disso. E antes de dar os meus 2 centavos aqui, né, minhas perspectivas com relação a isso, eu vou falar um pouco de como ele lida com ansiedade de uma forma geral. O conceito base do livro dele, chama Anxiety RX, é matar a ansiedade de fome. Isso quer dizer o seguinte, muitas vezes a gente tenta lidar com a ansiedade de igual para igual, a gente tenta argumentar com a ansiedade, a gente tenta evitar a ansiedade, está tudo no plano mental. Só que a ansiedade se alimenta de processos mentais, então quanto mais você pensa, mais você enche ela de energia. Né? E aí ele vai falar lá no livro de diversas formas diferentes de você ir drenando, tirando a energia da ansiedade até que ela morre de fome. Vale a pena ler o livro, vale a pena ver o episódio. Dito isso, eu vou trazer aqui uma perspectiva diferente. Assim como você não consegue evitar um episódio traumático, catastrófico, só se preocupando com ele, você não vai conseguir fazer com que as coisas te tragam relevância só porque elas são todas sobre você. Você não vai conseguir resolver um problema e nem adiantar um objetivo seu e nem se fazer mais relevante, tornando tudo sobre você. Vamos supor que você está numa festa de uma outra pessoa que está fazendo aniversário. Essa pessoa, hoje, ela é o foco. Então não adianta você falar assim, nossa, como eu sou amigo dessa pessoa, como eu salvei ela da boca do tubarão, como eu dei todos os presentes que ela gosta, como ela gosta de mim. Não é sobre você ali na hora, você é um coadjuvante, vale a pena você ocupar esse papel com dignidade e nobreza. E você pode incorrer, inclusive, no risco de se tornar relevante, de receber algum afeto, alguma atenção, por aceitar a sua figura secundária naquele momento. E por fim, veja bem, eu trouxe uma perspectiva baseada no livro do Russell, super eficiente, já testei bastante. E trouxe uma outra mostrando que as situações ela tem uma física própria, um protagonista próprio, um foco próprio. Às vezes é você, mas quando não é você, não adianta, você não vai ganhar com isso. Mas com isso, eu não quero te culpar se você estiver dentro desse contexto que você sente que tudo é sobre você. Porque, na verdade, isso foi uma estratégia que você precisou desenvolver no passado para sobreviver a algum tipo de ambiente. Então é importante que você não se culpe, que você entenda isso como uma ferramenta que você desenvolveu há anos lá atrás e que talvez sem ela você nem tivesse chegado até aqui. Um filósofo que eu admiro muito, Alain de Botton, ele diz que a gente precisa colocar a criança que a gente foi no colo e agradecer ela por todas as estratégias que essa criança criou ao longo da vida para sobreviver aos ambientes de onde ela veio. Por quê? Porque sem essas estratégias, talvez a gente não tivesse aqui. É muito importante a gente entender isso, e isso é só o começo. O resto vem depois. E você, o que você acha desse assunto? Ele tem a ver com alguma coisa que você já viveu, ou com pessoas que já estão à sua volta e fazem as coisas serem sobre elas? Me conta aqui nos. E por acaso, se você gostou dessa conversa, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, ou mandar esse assunto para quem você acha que vai ser relevante. Sempre tem alguém precisando ouvir esse tipo de perspectiva. Eu te agradeço desde já e te digo que esse tipo de gesto facilita com que eu traga sempre o melhor das minhas leituras e das minhas perspectivas para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.